BrainMed nasceu com a missão de conectar lideranças empresariais e lideranças médicas para promover impacto e inovação em saúde. Hoje nós vamos conversar sobre como criar conexões verdadeiras, mantê-las e transformá-las em resultado. Agora eu vou olhar na minha colinha porque, enfim, é muita coisa para a gente deixar guardada na cabeça, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Esse episódio ele é patrocinado pela Soul, nosso parceiro, nosso estúdio parceiro, e a agência Talo, uma das referências em marketing médico no Brasil. E se você quer participar do ecossistema BrainMed, você quer posicionar a sua marca junto ao ecossistema mais inovador da medicina, você pode patrocinar o podcast do BrainMed, expor sua marca para milhares de profissionais da saúde, ter os seus eventos médicos cobertos pela nossa revista BrainMed e também aparecer na nossa newsletter com conteúdo exclusivo sobre liderança, gestão, inovação e saúde. Para falar com a nossa equipe, basta entrar no contato pelo WhatsApp comercial 991110946. E para entrar na comunidade, o ecossistema BrainMed, e ter as novidades futuras, inclusive o workshop de inteligência artificial que iremos lançar, basta acessar o QR Code aqui na tela ou entrar no link do Instagram. E para começar, hoje eu estou aqui com duas grandes empresárias, duas mulheres empresárias, empreendedoras, que impactam diretamente e de forma constante a medicina. Para começar, eu estou aqui com Cleane Fontinelli, empresária, mentora e criadora do método e da agência Serve, né? Conteúdo, estratégia e vendas. Cleane também é apresentadora do programa Corpo e Estilo de Vida, onde leva ao público temas como bem-estar, empreendedorismo e desenvolvimento humano. Tudo bem, Cleane? Olha, é um prazer estar aqui hoje ao seu lado, Davi, e ao lado da nossa convidada especial também, né? Com certeza. Doutora Kaline Ferraz, médica, dermatologista e empreendedora, fundadora da clínica Kaline Ferraz, referência em dermatologia e estética avançada, e da Massagem, uma empresa voltada ao bem-estar e autocuidado. Tudo bem? Tudo muito bem. Adoro estar num ambiente como esse, com pessoas como vocês. Minha amiga Cleane Fontinelli, de longa data, que eu venho vendo toda a evolução ao longo desses anos. Perfeito. Para a gente começar já com muito aprendizado, eu queria entender de vocês, né, como a comunicação impactou a trajetória de vocês, né? Tendo a perspectiva de alguém que trabalha constantemente com comunicação, seja nas redes sociais, seja na televisão, e seja treinando outras pessoas, e seja uma médica que não vê isso na faculdade, não é treinada para tal, pelo menos tecnicamente, mas que para o paciente e no mundo de hoje em dia competitivo precisa. Então, eu queria entender de vocês. Então, a doutora Kaline, eu sempre digo, né, ela já nasceu com esse dom. Já sabe se comunicar muito bem, se expressar. É uma grande médica maravilhosa, que eu me orgulho muito em estar ao lado há muitos anos. Quando eu me formei, eu sou fisioterapeuta, a minha primeira formação profissional da área da saúde. Eu iniciei essa minha jornada na comunicação, dando informações e dicas para profissionais da área da saúde. E eu comecei a me conectar com muitos médicos, com muitos profissionais de todas as áreas em si, da saúde, fisioterapeutas, nutricionistas, enfim. E eu comecei a entender que na faculdade a gente não tinha essa disciplina de marketing, a gente não tinha essa disciplina de comunicação, a gente não tinha essa disciplina de empreendedorismo, que a gente precisou buscar fora da faculdade. E mais ainda a classe médica, porque eu comecei a cuidar de rede social, comecei a apresentar o nosso programa Corpo e Estilo de Vida, que já existe há 16 anos, e que eu precisava orientar os médicos sobre o que é a comunicação verbal, a não verbal. Eles não sabiam se posicionar diante da câmera para gravar. Então, eu fui buscando também conhecimento com o tempo, agregando valor, estudando mais sobre comunicação, sobre marketing em si, para poder conseguir posicionar os nossos profissionais da área da saúde. A doutora Kaline, ela já veio 100% pronta, porque ela já é maravilhosa. Quando eu tive o contato e o prazer de conhecer a doutora Kaline, ela já tinha esse domínio de câmera, ela já ama cantar também, já está envolvida nessa arte, como eu sempre falo. Então, para alguns profissionais, a comunicação, ela é mais fácil, mas para outros não. Ela, de fato, a gente precisa destravar. Então, foi baseada nisso que eu precisei
ajudar e dar um posicionamento com autoridade para os profissionais que já gostam e se posicionam e ajudar verdadeiramente os que não gostam, que estão no anonimato, que precisam entender que eu preciso assumir o protagonismo da minha história no digital. Então, hoje eu, Cleane Fontinelli, vivo nessas duas sistemáticas. Ajudar os profissionais que já amam se comunicar, que estão um pouco estagnados, precisam melhorar sua estratégia no meio de comunicação e marketing, e os que não estão bem posicionados, que estão no anonimato, precisando realmente entender que eu sou empreendedor, sou médico, mas eu preciso empreender, eu preciso assumir o meu protagonismo digital. Hoje são 614 mil médicos atuantes em 2025. Daqui a 8 anos serão 1,15 milhões de médicos. Então, os médicos que já entenderam isso, que a doutora Kaline já entendeu, com seu posicionamento brilhante no digital, com seu posicionamento não só nas redes sociais, como também na TV, se posicionando, participando hoje do podcast, ela entendeu que eu preciso vivenciar o network, eu preciso me conectar com as pessoas certas, porque tudo isso engrandece o seu posicionamento estratégico. E ainda bem que pessoas como a doutora Kaline têm essa visão de crescimento, né? E eu fico muito feliz e honrada em você estar aqui, doutora. Olha, ela levantou a bola para mim, né? Que era o que eu estava imaginando de responder, e a Cleane já levantou a bola. Você percebe que houve uma intencionalidade na parte da comunicação da Cleane. Então, ela tem uma formação, né, de como ela falou, de fisioterapia, mas ela buscou esse crescimento dentro da comunicação. Em mim foi diferente, não foi intencional como da Cleane. Então, ela buscou, ela cresceu, ela evoluiu, e hoje ela ensina para as pessoas que precisam ser norteadas para desenvolver técnicas, melhorar o que já tem, entender o que realmente é posicionamento. No meu caso, como ela disse, nasceu pronta, vírgula, né? Eu sempre tive muito boa comunicação e sempre gostei dos relacionamentos com pessoas. É uma das características minhas. Eu gosto de pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de interagir, eu gosto do network, naturalmente, independente do trabalho. Tem a história da música, então eu sempre cantei desde jovem, então o microfone, o palco, sempre foi algo fácil para mim, que eu lidava muito bem. Só que aí, dentro do mercado, quando eu iniciei meu consultório, eu não tinha essa noção, o quanto a comunicação é importante para esse posicionamento. Então, as coisas foram acontecendo, começou com as redes sociais, entrevista, então conheci a Cleane, outras apresentadoras aqui, vamos dar entrevista. Terminava, nossa, você fala de uma vez, não tem que ficar erra, né? cortando, não tem que errar, erra ali uma palavrinha e tal, e você mesmo já vira para a câmera, o que foi isso? Não sei, mas eu vi, olha, isso é importante. E isso chama a atenção das pessoas. Uma coisa que eu escuto muito das pessoas é assim: eu vejo você, eu assisto no programa da Cleane, eu assisto você na internet e você passa muita confiança, você passa muita credibilidade, você passa muita seriedade. Então, assim, poxa, hoje tem uma intencionalidade, e assim, ser fácil de comunicação, ser fácil de lidar com pessoas, beleza, isso é meu perfil. Mas eu preciso crescer e evoluir e entender como médica eu posso usar essa comunicação de uma forma assertiva. Então, como chegar para a pessoa que está me ouvindo no TV, no podcast, nas redes sociais e me fazer entender. Uma coisa que eu vejo de colegas médicos brilhantes, que muitas vezes ele fala, você tira ali 10%, 20% do que ele falou. Então, como chegar ao público? Com quem eu estou falando? Né? Se eu estou na rede social, eu estou falando para um público. Se eu estou na TV, é outro público. Então, como é a minha linguagem? Como é que eu me direciono? E isso está numa palestra, se eu estou falando de network, se eu estou falando do mundo empresarial, se eu estou falando de gestão, se eu estou falando de medicina, se eu estou falando de parte técnica da medicina, eu estou falando para quem está ali embaixo, são médicos, a linguagem é outra. Entendeu? Então, quando você cria, como ela falou, que bom para mim que eu tinha já dentro do meu perfil emocional essa facilidade, mas houve uma intencionalidade, uma vontade de evoluir, quando eu percebi que eu poderia transformar todo esse meu potencial nato em algo que eu pudesse usar para a minha medicina, a fazer o paciente entender, fazer o telespectador entender e acreditar que eu estou falando algo correto. Então, se eu sou tecnicamente boa, se eu me formei, se eu tenho toda a minha formação e sou apaixonada, as pessoas precisam saber disso. No começo da minha carreira, eu me lembro de algo bem bonitinho, fofinho, mas que isso me marcou. Que o meu marido,
tava com um pessoal de revista, eu não me lembro agora, assim, era um pessoal né, para fazer propaganda, publicidade minha, e a pessoa falou assim, me fala um pouquinho sobre você comigo, eu começando o consultório, fala um pouquinho sobre você, aí eu falei, eu sou isso, tenho formação disso, estudei na Itália, fiz formação tal, estudei nos Estados Unidos, estudei papapá, e comecei São Paulo, tal, aquela formação. O meu marido, que é um médico bem tradicional, um médico raiz, né, meu marido falou bem assim, olha, vou te dizer, a minha mulher é a melhor dermatologista que existe. Agora, o seu papel é fazer as pessoas saberem disso. Isso. Nossa, então assim, aí ele falou, eu falei, nossa, primeiro, bonitinho, marido defendendo ali a esposa, né? Ele é um fã, ele fala disso, eu sou um fã. Mas naquele momento ali que eu não era nem um pouco reconhecida no mercado, ele falou assim: olha, tecnicamente ela é boa. Agora a gente precisa fazer com que as pessoas e a sociedade saibam que ela é boa. Porque eu estava ali só falando da minha formação. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou boa nisso, eu sou não sei o que, tal, para a pessoa lá entender o que eu queria divulgar. E isso aí ele foi certeiro. Que é essa a história. Quantas pessoas com excelente, com brilhante formação, Verdade. mas quem sabe que ela tem uma brilhante formação? A mãe dela? O marido? A sociedade As precisa pessoas saber, precisam né? saber porque as pessoas querem. Eu quero um bom profissional. Mas quem é o bom profissional? O que tem milhares de seguidores? Coloca lá na internet? Quem é o bom profissional? Então a gente precisa saber comunicar para as pessoas que eu sou aquela profissional que ela está buscando. Excelente. Só de ouvir aqui já dá uma empolgação. A gente vai percebendo Maravilhosa, a né? fluidez, Eu acredito em você. da palavra e Isso. vai percebendo, vai ficando gostoso de ouvir, né? Eu acho que é isso que treinar a comunicação e ser eficiente, intencional faz, né? Dentro do meio médico, em específico, a gente percebe ainda um certo preconceito e, ao mesmo tempo do preconceito, uma incapacidade muito técnica em não saber se comunicar, né? Em fazer conexões, não só se comunicar, em expressar o que Sim. quer, o que está pensando, o que quer falar, mas também em criar conexões. Como vocês acham que o médico tem que fazer? O que ele tem que fazer para destravar na comunicação? A doutora falou uma coisa que quando ela iniciou ela não tinha intencionalidade. Hoje ela já tem bem mais intencionalidade. Quando a gente entende que eu vou para um evento, quando se arruma para ir a um casamento, você sabe que tem que ir com um look diferenciado, porque eu estou indo a um casamento. Quando você vai para uma palestra, você sabe que vai precisar se posicionar diferenciado para essa palestra. Então, a intencionalidade, quando você vai para grupos, encontros de network, você precisa ser intencional, porque eu sei que lá eu vou conhecer pessoas, me conectar com pessoas para gerar negócios. Então, hoje, os médicos precisam entender que donos com donos, como eu sempre falo nessa conexão, donos de clínicas, empresários e empreendedores, quando você está perto de outros empresários e empreendedores médicos, você consegue dizer, hoje eu sou um colaborador, hoje eu estou trabalhando numa empresa, mas um dia eu posso ter minha clínica, um dia eu posso ter minha empresa, por quê? Se a doutora Kaline Ferraz está ali mostrando para mim que ela conseguiu, eu também vou conseguir. Então, o médico tem que estar onde médicos de sucesso que têm resultados estão. Então, hoje em dia, eu sempre digo, quer ver uma pessoa que tem resultado? Se inspire em pessoas que você gostaria de ser. Então, os médicos hoje, quem são hoje 5 médicos referências para você? Procura estar ao lado deles. Por que que o universo dele é diferenciado? Onde é que aquelas pessoas circulam? E o Brain Med, ele já vem com essa conexão de o quê? Direcionar. Porque hoje eu frequento muitos grupos de networking. Mas de médicos, especificamente, não tem muitos movimentos, não existe. Então, o Brain Med, ele já vem com essa força de estar ao lado de outros médicos que estão se posicionando com empreendedorismo, ter a intencionalidade de ir para se inspirar se o negócio dele está dando certo, o meu também vai dar. Então a gente precisa mais de intencionalidade. E eu já percebo isso nos médicos que estão no nosso ecossistema, dos médicos que já estão se posicionando nas redes sociais. Antes a gente tinha médicos, poxa, eu já tenho 60 anos, já tenho 70 anos, vai estar assim no digital, porque nunca é tarde. Os seus alunos, principalmente médicos, professores universitários, que estão sempre conectados com os jovens, precisam que eu estou aqui, eu estou vivo no digital. Então, cada vez mais eu vejo isso aumentando, os médicos entendendo que precisam assumir o seu protagonismo no digital,
Porque hoje a gente vive em uma geração, a Z, a Beta, a Alfa, que já nasceram. Então, hoje, quando você for marcar uma consulta, que seu filho for marcar, ele vai lhe avaliar no Instagram, ele vai ver sua referência no Google, ele vai pesquisar nas redes sociais. Se você não tiver rede social, você já perdeu uma consulta, já perdeu uma cirurgia. Então, é necessário se posicionar estrategicamente nas redes sociais e em grupos de network com intencionalidade, mas com pessoas que faz sentido, que tem resultado, porque senão vai perder tempo. Eu digo isso de perda de tempo porque eu frequento muitos grupos de network e eu fui o quê? Eliminando o que não fazia sentido. Porque é importante, se eu já estou no certo nível, eu tenho que estar com pessoas que eu tenho que estar na mesa com pessoas mais inteligentes do que eu. Se eu for a mais inteligente da mesa, essa mesa não mais me pertence. Porque eu tenho que buscar sempre conhecimento e evolução. Então, a gente tem que ter essa mentalidade. Se está com vários médicos maravilhosos, eu sempre tenho que estar com os melhores médicos que são empreendedores, que têm visão de crescimento. Do mesmo jeito, é a intencionalidade médica. Quando você tem isso, doutora, você consegue entender que as mesas vão mudando, porque você vai evoluindo. E coisa que fazia sentido ontem não faz mais sentido hoje. Do mesmo jeito é em network. Por isso que vocês, quando estiverem nas rodadas de negócio, na intencionalidade, tem que estar sempre buscando estratégia diferente para inovar. E a inovação, ela está sempre presente em network, porque senão não tem crescimento, né? E a intencionalidade, então não pode deixar de ser intencional. Porque quando você entra com a intencionalidade, você entra com poder de escolha. E aí é mais fácil saber se faz sentido ou não. Cleane falou aí um ponto que é uma coisa que eu já falo há muitos anos e que eu me vi nessa situação. Você que da área da medicina e você sabe, há um preconceito, há um medo com relação à internet, né? O medo dos médicos no sentido e eu tive esse medo, eu passei por esse medo no início. Será que vão me julgar fútil? Porque eu sou muito ativa no Instagram, no Facebook, né? Será que vão me achar muito juvenil, muito querendo aparecer, Não, o médico não precisa aparecer, eu estou dentro do meu consultório, eu tenho minha clínica, eu tenho meus pacientes. Eu tive esse medo e eu sei o que significa isso realmente, porque eu sou a pessoa da transição, né? Você falou, a nova geração. Como assim medo da internet? Como assim medo de rede social? Tá louca? Né? Mas se é a rede social que a gente divulga o nosso trabalho, se é um Google que a gente divulga o nosso trabalho, por que você tá com medo? Mas eu sou, e tem muitos colegas meus, que é da época que não existia Mais isso. tradicionais, Né? E é da época que eu entendo esse medo. Então, só que uma coisa que eu falo para alguns colegas é assim: a linguagem é sua, né? Quando surgiu o TikTok, algumas coisas, vinha muita dancinha, vinha muita tal. Ai, é ridículo um médico dançar. Se para você é ridículo um médico fazer dancinhas apontando o dedo, é botox, é preenchimento e tal, tal, tal. Se para você, você não vai fazer aquilo lá. Então, encarar a internet não como um padrão. É você que vai fazer a sua linguagem, sua construção. a sua construção. Claro que a gente tem, né, um caminho ali das pedras, mas tudo deve ser respeitado como você se sente confortável. Então, mesmo um médico aí de 60, 70 anos, imagina esse médico, vai estar lá, como eu pego, fazendo uns stories aqui e tal, eu já sou o meu termo, né? Não, mas ele pode sentar, ele pode fazer um podcast, ele pode participar de algumas entrevistas, ele pode mostrar ali seu currículo, o que ele é, professor da universidade, pai, tal, tantos anos, doutorado e tal. Isso é importante, porque eu escutei de uma grande amiga assim, Kaline, lógico que a gente tem altos e baixos, e tem alguns momentos que eu dou uma retraída ali da internet, mas é porque tanta coisa, aí você já tá com outros projetos e tal. E a minha amiga falou assim: ó, não suma da internet. Eu falei: jamais que eu vou sumir. Ela, mas você anda meio ausente. Não suma, porque a internet tem que ser povoada por bons profissionais como você. Que é a minha missão, doutora. Porque senão vai ser povoada pelos pessoas não muita credibilidade, essas pessoas tomam conta e pessoas com médicos como você vai ficar para trás. Não preciso, eu tenho aqui meu consultório e tal. Não é questão de precisar, é questão de dançar conforme a música. O mercado mudou, o mundo mudou, o jogo mudou. E aí, como a Cleane falou, as pessoas vão entrar no Google para saber de você. Eu vi uma pessoa falando assim, eu olhei até para ver se tem processo. A pessoa está investigando até se o médico tem processo. Então, assim, cara, é essa a realidade. A gente também.
Eu vou fazer um pedido, uma coisa, olha, me indica aqui essa mulher que faz bolo. Deixa eu olhar aqui essa mulher que faz bolo. Um bolo. Imagina a sua saúde. Referências, né? Você vai atrás para saber Isso. se ela tem um lugar próprio, quais são os desenhos que ela faz daquele bolo. Então, imagina um médico, né? Mas não é no médico que eu descubro que é o médico, não é na internet que eu vou escolher o meu médico, sei disso. Agora, se eu indico para você um médico, você vai procurar. A doutora Kaline me indicou essa ginecologista. Deixa eu olhar aqui quem é essa ginecologista. A gente olha se é casado, Os comportamento, valores, se são os valores, mesmos, né? né? Isso. Princípios. Que, ai, Isso. professora, olha que legal, é nova. Eu pensei que era mais velha. A doutora Kaline me indicou essa ginecologista aí e tal. Então, há essa pesquisa. E se eu não tô lá? As Já pessoas perde a entendem o quê? oportunidade. Que é alguma coisa estranha nessa médica, ninguém sabe dela. Então, infelizmente, ou felizmente, é assim que o jogo funciona hoje. É necessário estar no digital, gente. Dentro do que a gente trouxe do Brain Med como missão de conectar grandes lideranças empresariais e médicas, a gente também tem como esse propósito e percebi que em comum entre os três, que é as autoridades certas serem relevadas no mundo real, mas também no mundo digital, né? A gente vê que hoje em dia a medicina vai sendo levada por... Ela não quis falar, mas eu falo o nome charlatões, né? Os charlatões. Os picareta, Os charlatão. picaretas, charlatões, e isso Verdade. entristece, né? E aí a gente conhece alguns médicos que têm contribuições a nível... Gigantescas, capacidade. exatamente, absurdas, e eles não são valorizados, e o que dá mais, vamos dizer assim, raiva, pela nossa visão, é a parte jovem, porque a parte, vamos dizer assim, da transição até ainda percebe essa valorização, mas o jovem, ele próprio, ele vê e diz assim, quem é esse cara? Isso. Eu já fiz evento que eu trouxe o diretor executivo do Ministério da Saúde, o pessoal olhava, quem é esse cara? Isso Eu trouxe o diretor do Sírio-Libanês, aí E eu vivo se isso for perguntar constantemente quem na é o ator empresa. do Big Brother, o pessoal sabe. É. O pessoal, aquele médico que tem Da tantos mil modinha, seguidores né? e tal, Uhum. mas o diretor do Ministério da Saúde, o diretor do Sírio-Libanês, um grande empresário, tá na tua frente, ingresso a R$ 5, R$ 2, só paga para dizer que tu pagou. Não paga, não sabe, não vê. E quais são as referências que aí se tira para o futuro, né? Isso. Quais são as referências, quais são as autoridades que o jovem médico vai olhar e vai dizer, eu me inspiro naquilo, a minha construção de carreira profissional, pessoal, vai ser pautada nele. Você acredita que foi baseado nisso que eu coloquei isso como propósito na minha vida? O que tem de profissionais por conta do Hospital São Carlos, que eu já atendo a grande maioria dos médicos há 16 anos. Hoje nós temos 114 médicos do centro médico, onde a gente faz toda a produção de conteúdo deles. Então, ver os médicos tradicionais gravando conteúdo, eu vejo os meus alunos gravando conteúdo, fazendo muito sucesso, tendo já muitos pacientes migrando de plano de saúde para particular e médicos tradicionais, renomados, conceituados, com credibilidade, não entendendo a força do digital para se posicionar. Então, quando eu vi esse propósito na minha vida, eu disse, não, eu preciso de verdade mostrar que o médico é expert em algo, então ele precisa trazer relacionamento, entretenimento e educação, que é a tríade que eu falo do método CEF, conteúdo e estratégia para vender os serviços, mas com credibilidade, tudo de acordo com o Conselho Federal de Medicina. Então, tudo que eu faço é tudo baseado dentro do que pode, dentro da credibilidade e autoridade. E aí, quando eu vi os jovens fazendo sucesso gigantesco, jovens médicos, não tendo a bagagem que a grande maioria dos médicos que eu já estou ali perto tem, eu disse, eu preciso entrar com todo o meu fervor e fazer você se tornar um case de sucesso. Aí foi onde, doutora Kaline, eu comecei a colocar isso como propósito na minha vida. E atrás dos médicos mais tradicionais e tornar todos eles uma potência no digital. Hoje a gente vê o Dr. Wigens, que é uma grande referência dentro do centro de transplante de fígado, que não gravava vídeo, não se posicionava. Hoje nós cuidamos de toda a estratégia do centro de transplante do Ceará, com o Dr. Gustavo Rego, com toda a equipe mostrando que são competentes, que tudo que eles fazem tem respaldo no Brasil. São isso é incrível. no país inteiro. Que estavam no anonimato. Pegando a frase do meu marido, as pessoas precisam saber disso. Precisam saber. Foi quando eu conversei com o Dr. Wigens, a sociedade brasileira precisa conhecer a capacidade, quem é Dr. Wigens é uma referência. Então, as pessoas precisam conhecer. E hoje ele grava vídeos com maior facilidade. Hoje ele mostra, hoje a minha missão, ensinar para os meus alunos, para a minha equipe multidisciplinar, que se eu estou gravando conteúdo, você tem que mostrar que você é bom com credibilidade.
trazendo e preservando a história também do tradicional. É. Médicos não é para estar em dancinha, não é entrando nessas Exato. trends que tem em rede social. Basta você trazer o teu conteúdo, o que você é bom e mostrar que você é referência naquilo. Você pode se tornar bom só com educação, só mostrando conhecimento, transbordando na vida dos pacientes, porque muitas vezes na hora da consulta não deu tempo o paciente tirar dúvidas sobre aquele tema. E quando você grava um conteúdo nas redes sociais, você consegue explicar, o paciente vai lá, uma conexão extra. Doutora Kaline, no consultório, eu vou na rede social dela para ver o que ela está agregando valor. E isso é incrível. A rede social, ela é uma extensão do seu consultório, onde você pode agregar valor, ensinar, mostrar algo que você não falou de repente numa consulta, uma curiosidade dentro da dermatologia e agregar valor para esses pacientes. Então, meu propósito hoje é tornar todas as pessoas, os médicos que não estão ainda se posicionando no digital, tornar vocês referência e potência, mas com credibilidade, sem perder a tradição, né? Que é tão importante. Um ponto aí que você falou, que, como eu posso dizer, o pessoal que está chegando, né? Vai atrás ali, eu preciso de uma equipe de marketing, eu preciso de uma assessoria de marketing. É importante demais ter o grupo direcionado, médico, né? Assim, como você falou aqui do Brain Med aqui, de você ter essa intencionalidade voltada para o médico, para o universo médico, para o mundo médico. Cleane falou aqui do trabalho dela, da agência dela, do método dela, para médico. Por que eu estou falando isso? O que eu penei e o que eu sofri quando você vai tentar entrar no marketing, puxar o marketing, e o marketing não entende o nosso universo médico. Então, gente, assim, é difícil, eu tinha que segurar, e o pessoal, não, você vai fazer isso aqui, que é importante você faça aqui. Eu falava assim, meu Deus, será que sou eu que estou errada? Né? Mas a doutora fulano de tal famosa, 200 mil seguidores lá em São Paulo, ela faz assim. Eu olhava e falava, mas eu não sou isso aí. Então, é muito perigoso. Não é focado, direcionado. Vou fazer aqui um encontro, network. Network com quem? Qual é aquele encontro que você tá? Né? Faz sentido aquilo lá? Ela falou sobre o tempo, né? Aí eu falei assim, hoje eu seleciono muito, mas eu sei exatamente onde eu posso estar. Mas a pessoa que está entrando, ela vai ali, mas o encontro, o que aquilo ali agrega para você? E seu tempo, nem que seja tempo para ir dormir. É melhor que você esteja dormindo do que estar num local que não é adequado ali para você, não vai agregar para você e tal. Mesma coisa a história do marketing. Então, assim, eu tive várias pessoas que trabalhavam, né, vinham para trabalhar o meu marketing e vinha com umas coisas, uns posicionamentos que eu falava, olha, por mais moderna que eu quero parecer, por mais comunicativa que eu sou, a medicina tem um pé no conservadorismo. Sim. E eu não abro mão, eu sou uma pessoa conservadora, ninguém imagina, mas eu sou uma pessoa conservadora. E sou conservadora como médica. Só que aí gosto da internet, gosto da fala, tal, mas eu sou conservadora. Então, na hora que vinha com as ideias, a história da dancinha, a pessoa abriu meu TikTok e falou assim, ó, você tá... Foi no início do TikTok, você vai fazer assim, ó, você faz assim que eu já sei o que é. Tem até os memes na internet que fala assim, doutor, faz assim. Aí quando chega um besterol lá, né? E aí ela fez, quando ela botou, era assim, sol, não sei o que. Eu falei, não, você apaga isso que eu não sou assim. Né? Então, assim, ela, não, mas tem que ser viral. Você tem que viralizar, você tem que ser o que tal. Viralizar quem eu não sou. Não, muito obrigada, eu fico aqui no meu Não mesmo. queiram viralizar Não, com algo que não você gera não conexão. E que depois, o que me adianta? Eu falava pra ela, eu não quero likes. Eu ganho o quê com likes? Pacientes qualificados. Exatamente, eu quero meu posicionamento. Então era muito difícil. Recentemente, uma pessoa falou assim: tira do seu Instagram médica, né? Na bio lá, né? Porque é dermatologista, é porque a gente quer botar outras coisas e aí ocupa, né? Tem um número de caracteres. É a sua profissão. Não, mas você bota estética, você bota logo direcionado estética. Eu falei, meu amor, estética pode ser um esteticista, tudo bem, é esteticista, pode ser a fisioterapeuta que trabalha com estética. Tem tanta gente que trabalha com estética, uma pessoa de moda trabalha com estética. Mas como é que eu vou tirar que eu sou médica? Não, porque não precisa. Por isso As pessoas sabem, eu falei, tem não que precisa. avaliar muito. Então, né? assim, o pessoal do marketing, de uma forma em geral, né, tem toda a visão de trabalhar marketing, beleza, mas quem tem a noção do seu mundo é você. Então, eles entram com todo o conhecimento e bagagem. Nossa, o quanto eu já passou de gente incrível comigo, mas você diz, eu faço assim, como eu falei antes, né? Se você não é uma pessoa
desenvolta, não tem nada. Fale como você vai falar, mas fale. Seja Fale, dê o você. seu recado. É. Então, assim, se posicione diante da sua equipe. Eu não faço assim, eu não trabalho assim. Kaline, eu não gosto de trends. Ah, mas Kaline viraliza. Eu não gosto. Eu sigo, eu dou like para quem faz a trend, mas eu não gosto de participar de trends. E aí, lógico, né? Na minha área, eu não consigo nem lembrar de alguma trend que foi muito legal para minha área. E aí, como é que se diz? Então, assim, organize, selecione pessoas direcionadas ao seu mundo. O mundo da medicina é um mundo bem particular. E por mais moderno que a medicina vai se tornando, ela tem um pé no conservadorismo, ela tem um pé na história da credibilidade. Então, é uma linha tênue, né? Uma linha tênue, mas cabe a você ter força de posicionamento e dizer como é, quem é essa profissional e o que você quer que a sociedade enxergue de você como profissional. Isso é tão importante, doutora, porque o marketing em si, ele não pode esquecer. A estrategista traz ali ideias, mas o Instagram, a rede social, é do protagonista da história. Então, a essência tem que ser preservada para que o marketing seja estratégico. Não adianta viralizar com uma trend que não vai trazer clientes qualificados, pessoas que gostam de você, que estão lá para te seguir. Então, viralizar um vídeo onde traz um conhecimento de uma educação, algo que você explica, nem que chegue 4, 5, 6 seguidores por conta daquele vídeo, mas são vídeos qualificados com credibilidade, com seriedade, é muito melhor do que um vídeo viral de uma trend que passa. É porque é muita coisa. A gente fala, Davi. E ainda tem uma juntou coisa nós dois aqui, ó. maravilhosa. E ainda tem uma coisa maravilhosa que nesse nosso universo da comunicação, com a doutora, já está comigo perto de mim quase 10 anos, né, doutora? E nesses quase 10 anos, a doutora nunca foi chamada no Conselho de Medicina para responder nada de uma comunicação não assertiva. Porque o que a gente vê muito é denúncias de coisas que acontecem nos programas de TV por comunicar algo que não vai de acordo com o conselho. Então, eu sempre tive esse cuidado. Tudo que eu faço, eu sempre estou de olho no Conselho Federal de Medicina, no federal, no regional, para sempre, doutor Inês, o que é que está acontecendo? Sempre estar de olho o que pode, o que não pode. Respeitar o Respeitar Conselho a de classe Medicina, médica, respeitar todas as normas. É claro que às vezes a gente acha assim, chato, meu Deus, Mas não se é deixa regra, não deixa é aquilo, regra, né? A gente vai ali com jeitinho e tudo, mas é aquela história, é a nossa ordem, é o nosso Sim. conselho, e a gente vai lá, reivindica, tem muitos movimentos de médicos aí querendo mais espaço para essa Mas questão já de melhorou muito, publicidade, já viu? melhorou Há muito. 16 Não anos, posso quando eu reclamar comecei, não, né? era bem pior. Hoje, graças a Deus, está Então, melhor. assim, mas a gente tem que respeitar, como ele tá falando, assim, é uma questão, entra também no seu currículo. Eu já Sim. tive em situações que eu discretamente levantei e saí. Porque o que vinha, o que estava ali se planejando de discussão disso, eu falei, cara, não é para mim isso aqui. Pedi desculpas, né, e tal, e saí ali meio na francesa, porque é isso. Como é que você tá num ambiente, né? A gente está falando aqui sobre mundo, conexão e tudo. Como é que você está num ambiente com pessoas, comportamentos, atitudes que vão denegrir a sua imagem, né? Então, assim, é isso. A intencionalidade hoje minha é essa. Ai, você se acha melhor para não estar sentada ali com a pessoa? Não é isso. Mas aqueles valores, aquele comportamento, os objetivos daquelas pessoas e tudo. Então, educadamente, cumprimento e tudo, mas vou para minha casa, como eu falei, é melhor dormir. Melhor dormir, descansar, que amanhã é um dia de trabalho. Agora, na hora que você está diante de pessoas com uma boa conversa, com valores que combinam com você, com a vontade De crescer, de de evoluir. aprender, de Isso. entregar, não só aprender, Servir, né? servir. Aí Isso. você fala, poxa, que legal, que pessoa legal, conheci essa pessoa aqui e tal. Então, isso também é o comportamental. Eu até assim, às vezes, hoje eu sou mais tranquila, porque antes, quando eu comecei na intencionalidade da comunicação, tinha coisas que eu falava assim, eu não posso fazer isso. Aí, se me verem assim, não de jogar na internet aquilo que eu não sou, mas tem coisas que eu falo, eu não quero que as pessoas me vejam bebendo, né, na internet. Pô, uma médica numa farra, levantando assim uma cerveja, eu falava, isso é muito feio. Foi tão assim forte na minha vida que hoje eu não bebo mais. E eu sempre fui uma pessoa que bebia. Não é contra a bebida, mas aquele comportamento hoje me traduz isso. Então eu me sinto melhor assim. Então são coisas que são detalhes, como eu falei, a sociedade não quer um médico que ontem à noite estava 11 horas da noite virando a garrafa aqui e amanhã está atendendo uma pessoa. Ah, mas que besteira, o médico não pode se divertir? Desse jeito não. Nesse Já momento tem não. que ter cuidado Então, com assim, a imagem. isso, cuidado com a imagem Isso. e respeito Pelo com o paciente. paciente. No dia seguinte, eu já vi isso de cirurgiões.
entendeu? De estar numa FA e no outro dia ele tá cedinho, 6 horas da manhã. Poxa vida, se fosse eu como paciente, se fosse a mãe, minha mãe como paciente, então não concordo. Então é uma questão de realmente de se posicionar, de escolher quem você quer ser, né? Quem é o médico que você quer ser? Eu tenho tecnicamente bom, mas não é só tecnicamente. É comunicação, é O que comportamental, mostra na vida valores, pessoal, isso. projetos. Aí eu falei assim, acho que eu até falei, não sei se eu falei em off, eu falei aqui no microfone, não é que todo médico tem que ser empresário. Não é que todo médico tem que ter uma clínica, um hospital, um laboratório de análise. Não é isso. Mas o médico, ele é empreendedor dele mesmo. Eu posso ter um consultório, ter minha agenda, mas eu tenho minha secretária, eu tenho as minhas filmagens, eu tenho meu planejamento de viagem, planejamento de festa, né? O que eu vou fazer? Então, isso é gerenciar o seu negócio. Quem é o seu negócio? Eu. Quem é o meu negócio? Eu. Então, eu gerenciar o meu negócio. Recentemente, eu venho nessa pegada aí de clínica, crescimento, ampliar a clínica, ampliei, tô pensando em ampliar de novo. Meu marido falou assim: tá bom. E eu querendo ampliar de novo, aí eu falei assim, cara, peraí, mas e o meu? Né? Eu me vi recentemente nessa pegada muito de gestão do grupo. Né? E outra clínica ali, vou abrir um novo espaço, então as propostas de outros também. Então, eu tô nessa história, peraí, agora meu consultório. Então, eu fui, sentei, peguei uma equipe, preparei uma nova equipe, saí até para almoçar com elas e falei assim, olha, porque eu não posso esquecer do meu. Ah, mas minha agenda é cheia. Ah, mas a clínica que é minha, né? Peraí, como é que tá sendo o meu paciente? Ah, mas é como todo mundo da clínica. Não, como todo mundo, não. Eu quero o meu paciente, e aí eu fui olhar como é que estava todo o processo, toda a do jornada paciente do lá meu dentro, né? paciente. Porque tem todo mundo que frequenta a clínica, que é muito bem atendido, ok. Mas e o meu, como médica? O que que eu quero como médica? Ah, como empresária, eu quero isso, quero expansão, quero papapá. Mas como médica, aí eu fiz essa reflexão. Você nem imagina, do que agora eu tô com essa ideia, eu falei, meu Deus, será possível que em 2026 eu serei essa pessoa? Você não vai lhe acreditar. E aí eu falei, cara, eu também quero, como médica. Então eu tô para meus congressos, sou atualizada, faço meus cursos, beleza. Mas eu quero mais. Como médica, dermatologista, eu quero mais. E aí agora eu tô com esses dois sonhos. O sonho da empresária, com todos os seus projetos de clínica, compra de laser e tal, mas a dermatologista está querendo sonhar mais. Está querendo, não, está sonhando que é mais. E esse mais eu vou buscar. Então, 2026 aí que me aguarde. Deus me dê saúde e energia para eu buscar e conquistar tudo isso, porque eu sei que vai me fazer ainda mais feliz. É isso aí. Excelente. E uma das coisas que eu queria perguntar, até por curiosidade minha, né? A gente vê as referências na nossa cidade de pessoas que empreendem na medicina. E você já, por natureza, já dá para ver que é inquieta, né? Quem que É é? aquela inquietação de Não sou não, empresário. Ainda dá pra doutora cantar aqui pra nós. não, sou bem calminha, né? Chega Em que balançando as pernas. momento você percebeu que você, ou por necessidade ou por interesse, não ia ser mais apenas a Kaline médica, dermatologista, e foi ser essa empresária, não só com a sua clínica, o seu consultório, mas também com outros negócios que fogem até da medicina, né? Não direi todos os detalhes, porque eu tenho uma promessa dentro de mim que eu não posso falar esse assunto. Mas eu vou lhe dizer, nasceu de uma rasteira. Olha aí. Olha que legal, né? Legal não, na época eu sofri um bocado, né? Foi de uma rasteira, foi uma decepção muito grande de colegas médicos que eram meus ídolos. Eu amava, idolatrava idolatrava não, amava, respeitava, admirava, e levei uma baita de uma rasteira violenta. E eu falei, meu Deus, meu Deus, é maravilhoso, né? E eu fiquei em casa, eu não conto essa história para ninguém, porque o meu mundo é direcionado a crescimento. Eu não olho para trás, né? Olho para os lados, um pouquinho só, mas olhando para frente. E não ganho nada com isso, né? E aí, mas aí eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? E aí chorei, fiquei na cama chorando, envergonhada. Falei pro meu marido assim, eu quero ir embora de Fortaleza. Olha o pecado, né? Eu fiquei tão mal, foi muita decepção. E eu falei assim, eu quero ir embora de Fortaleza. Eu não quero mais ficar aqui, eu tô com vergonha, eu não quero, eu perdi amor por isso aqui, eu não sou daqui, eu sou baiana.
E ele, que história, Kaline? Você, tal, e meu marido me deu aquele apoio, e aí eu chorando, e aí ele acalma sua cabeça que vai vir. Nesse momento, eu até falei com ele, pra minha filhinha, falei assim, ó, me dê 3 dias, eu vou chorar 3 dias, só que eu vou levantar igual uma leoa, que essa cidade vai sacudir. Ali, foi naquele dia ali, sabe? E vai fazer o quê? Não sei, mas eu vou fazer. Eu falei assim, olha, meu marido, tá, o que que você precisa de mim? Eu falei, desse jeito, gente, ele tá aí de testemunha, que eu falei assim, desse jeito, eu preciso de dinheiro. Investidor, Eu falei, né? eu preciso de dinheiro, eu não tenho dinheiro, você vai me arranjar dinheiro e eu vou fazer esse dinheiro, fazer com que esse dinheiro me faça crescer. Ele, dinheiro para quê? Depois eu te digo que eu vou desenhar qual é o meu projeto, mas vai arranjar dinheiro. E falei para ele, olha, e o meu objetivo de vida, eu quero que essa cidade inteira, falei desse jeito, do Pirambu à Beira-Mar, saiba quem é a doutora Kaline Ferraz. Aí ele, beleza, eu não sei o que você vai fazer, não, vou atrás desse dinheiro. E ele foi. E tomou um empréstimo no banco, aqui em Fortaleza, e falou: dá isso aqui? Eu falei, para começar, vamos lá. E aí o que eu fui fazer? Aí eu, depois desse chororô, eu falei assim, cara, então virou uma questão de honra para mim, virou uma questão de superação, né? Eu falei assim, não vou em nenhum momento atacar ninguém, me vingar de ninguém, mas eu vou fazer a minha trajetória e receberei a glória, os aplausos da minha família, das pessoas que gostam de mim. E, por incrível que pareça, o mercado ali. Aí eu fui, o meu marido, sim, tá esse dinheiro. Eu falei, primeiro um consultório. Vamos montar um consultório. Só que eu quero bem lindo, bem lindo. Eu vou botar dinheiro lá dentro, que eu quero ele bem bonito. Lindo não é de chique, não. É de funcional, de uma boa dermatologista, de aparelho, as coisas aqui e tal. E quero um laser. Eu tive Aí ele, a honra de conhecer. foi, você conheceu. Foi quando eu conheci a Cleane. E eu falei, cara, então eu vou bolar minhas estratégias. Foi a história que agora começou a intencionalidade, né? Eu falei, eu vou bolar a minha estratégia. Eu preciso de marketing, é TV. Naquela época não era redes sociais, era TV. Então, TV, vamos lá, com quem tal? Cleane. Vieram outras pessoas de TV. Jornal. No jornal eu quero, pronto. Na TV eu vou ser essa médica e tal, mais sériazinha, mais desenvolta. No jornal eu quero uma cientista. E eu fui traçando cada ponto. Aí o jornal, eu vou falar sobre uma matéria, falar sobre câncer de pele, né? E eu vou lá, parecer estética, eu vou falar câncer de pele. E aí, olha, tá chegando as férias, importante, a doutora dermatologista, a doutora Kaline Ferraz e tal, numa coluna, no jornal. Pá. Aí vim isso, aí eu fui. Congresso interessante como o mercado o meu mercado lá, os médicos, a indústria farmacêutica, como esse pessoal me abraçou. Como todo mundo falou assim, você era isso aí, você não sabia. Você merecia isso aí, você tal. E eu falei, caramba, todo mundo me via menos eu, né? E aí, a indústria, o pessoal, os representantes de laboratório, eu tô torcendo por você. Era uma torcida, parecia. Você sabe aquele time de várzea que entra na Série A? Aí todo mundo, pô, vai lá. E aí eu ia pros congressos. Menino, eu tô sabendo que você tá arrebentando lá em Fortaleza, né? Gente de São Paulo, médicos de São Paulo, gente que era referência para mim. Você é a doutora Kaline, você é famosa lá no Ceará, né? E eu, caramba, peraí que o negócio tá andando. Então foi uma intencionalidade muito bonita, me fez muito bem o meu coração, fez muito bem ao meu coração, o reconhecimento, o feedback positivo. Positivo no crescimento, positivo na aceitação dos colegas, né? Positivo na indústria, né? O pessoal do laboratório falava, nós vamos chamar a senhora para aquele evento só, vai estar top, mas a gente vai levar a senhora. Eu falei, opa, então me bota no meio dos tops. E isso foi muito bonito de se ver, todo esse movimento. Meu marido continuou apoiando, continuou investindo, ele disse que agora é o lucro, ele precisa colher os frutos dele, mas sempre foi um apoiador e precisou uma bela paulada na cabeça, mas foi bem forte a paulada, de perder tudo mesmo, assim, para eu falar nada disso. Despertar essa mulher Nada disso, empreendedora peraí aí, que eu vou mostrar quem eu sou. E foi muito, muito, muito bacana. Excelente. E da parte pessoal, e aí eu pergunto para duas que são mulheres empreendedoras, Ai, minha multi-empreendedoras, que não é só uma coisa que é multi-empreendedoras, mães, né? Então, assim, muita coisa junto. Como é que concilia tudo isso? Como é que descansa? Como é que bota cada coisa na sua caixinha Eu e sempre falo que a única coisa que a gente não compra é o tempo. E como o nosso tempo é precioso, né? Então eu tenho, nessa minha correria do dia a dia, eu tenho zelado mais
por preservar o meu tempo com quem faz sentido. Até parcerias que não faz sentido, que não agrega valor, eu demito cliente que não faz sentido, que não tem pensamento de crescimento. Então, eu tenho todo esse cuidado agora com o meu tempo. Porque depois que a gente conquista, quer desbravar o mundo, quer crescer, aí começa a ver que a energia, tudo vai conspirando ao nosso favor. Aí a gente, como é que está meu tempo de qualidade? Como é que está meu casamento com meu marido? Como é que está a minha rotina com os meus filhos? Aí a gente começa a ter mais tempo de qualidade. Eu trabalho muito no celular. Então, o Gabriel e o Lucas já chegam e o Bruno, meu marido, já diz logo, vai lá perturbar tua mãe para ela deixar o celular de lado. Aí, mamãe, nosso tempo de qualidade. Aí eu já deixo o celular de lado e já vou dar atenção aos meninos. Então, eu tenho parado mais de forma intencional. Hoje eu entendi mais sobre gestão. Então, hoje eu já tenho pessoas me ajudando também nesse suporte da empresa, de crescimento. E eu só vou agir no momento que é para eu agir, mas ter mão de obra qualificada, pessoas que já estão lá também para executar, isso é maravilhoso, porque muitas vezes a gente quer crescer, quer empreender e quer agarrar o mundo com as pernas, quer ser centralizador. E aí, quando você centraliza demais, você não cresce da forma como deveria. Vai descentralizando, e quando o médico é empreendedor, ele tem que entender, assim como o outro empresário, que se você não estiver presente, a sua empresa sobrevive, sobrevive. Então, você é empresário. Se a empresa morrer junto com você, você nunca foi empresário. Você foi o teu CLT da tua empresa mesmo, né? Que a gente sempre fala dessa forma, mas que depois faz todo sentido. Então, eu tenho todo esse cuidado de tentar preservar o meu tempo, de estar ao lado dos meus filhos. Duas coisas que eu não abro mão, que me acompanham até hoje, todos os dias eu deixo meus filhos no colégio. Todos os dias eu me organizo cedinho, às 7 horas, passo, deixo os dois meninos no colégio. E outra coisa que eu prometi, na hora que eu tiver o meu primeiro filho, eu quero uma funcionária na minha casa 24 horas para fazer o nosso almoço e todo dia eu almoço na minha casa. Eu vou na minha casa, sento com os meus filhos à mesa, pego os dois no colégio, os quatro, quando o Bruno viaja ou quando eu tenho um almoço de network uma vez por semana, eu também não abro mão desse momento com os meninos de ir no meio do dia para vê-los antes de eu sair à tarde. Então, são duas coisas que há anos eu consigo fazer. Tem um evento, tem um almoço, não consegui, mas no habitual eu preservo isso. Por quê? O tempo não volta. E o que eu mais vejo, as queixas das pessoas, meu filho cresceu e eu não cultivei, não presenciei, não deixei no colégio, não almocei ao lado dele, passava o dia todo trabalhando, chegava à noite, ele estava dormindo. Amanhecia, eu muitas vezes saía e nem meu filho me via. Então, já de tantos depoimentos que eu vejo, eu já estou me blindando e me protegendo para eu não deixar isso acontecer na minha vida. Porque depois realmente o tempo passa, a gente quer crescer, quer prosperar, quer crescer cada vez mais, e quanto mais você busca o crescimento, mais você quer crescer e evoluir. Então você também tem que ter esse momento de refletir, de meditar e ver o que faz sentido, o que não faz. Quem é que quer sugar minha energia? Essa pessoa aqui, ela eleva minha energia. Então hoje eu procuro pessoas que elevam minha energia, pessoas que querem crescer, que têm os mesmos valores. Tudo isso agrega na nossa vida, senão o resto é perda de tempo. É. A Cleane desenhou muito bem aí, que é um universo muito parecido com o meu. É para mim a maior dificuldade, a maior dificuldade. E aí, durante muitos anos, nos primeiros anos, que eu tinha muita coisa para fazer, né? Ainda tenho, mas hoje eu aprendi a filtrar e já posso filtrar. Eu acho que a pessoa que está no início, ela vai perder da vida pessoal, quando ela está focada em iniciando todo o seu projeto profissional, vai perder. Porque não dá, como estou dizendo, eram muitas entrevistas que eu tinha que dar, eram muitos locais que eu tinha que estar. Você vai dar uma palestra? Como é que eu podia negar uma palestra? Tá doido? Eu estava formando o meu posicionamento, as pessoas precisavam me conhecer, então minha família perdeu muito nesses anos iniciais, mas para que hoje eu possa estar mais confortável e falar. Eu não trabalho sábado e domingo. E trabalhar para mim não é só atender, não. Palestra, evento, só se for algo muito, 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 muito específico. Então, final de semana é dos meus filhos. Então, já é um grande ganho para um médico, né? E aí, então, eu fui filtrando. Hoje eu estou conseguindo organizar. Ainda não é fácil. Eu tenho uma carga horária de trabalho bem forte. Eu gosto da carga horária. Eu trabalho manhã, tarde e noite. Então, eu trabalho à noite, eu gosto do atendimento à noite. Eu tenho pacientes que só podem à noite. Eu tenho pacientes médicos, muitos pacientes médicos saem do plantão e vão para lá. Políticos que cheguei agora, já de Brasília, faz reunião e tal. Só tô livre 7 horas da noite. Então, é o meu mercado, é o meu mundo, eu gosto. Mas eu tenho que barrar um não. Hoje eu consigo, antigamente eu não conseguia, um não bem forte. Aqui, não posso.
não dá. Isso. E o não é Aqui- libertador, né, doutora? Nossa, é tão difícil pra mim esse não aí, mas eu dou porque é dos meus filhos, entendeu? Então eles e assim, a maior parte do tempo trabalho, a maior parte do tempo marido e filhos. Aí sobra um pouquinho para os amigos, sobra Conexão, um pouquinho para network, conexão. né? É bom, a conexão network eu encaro como trabalho. Para mim tá Isso. dentro do meu trabalho também. Mas olha, gente, não é fácil, como você falou, para ninguém é fácil. Agora a mulher ela tem uma carga É. ainda mais, desculpa aí os homens, mas a gente tem uma carga, porque tem um negócio na mulher que eu acho que os homens não têm, que é um sentimento de culpa Isso. o tempo inteiro. É. Eu digo, o homem sai, o homem trabalha, o homem viaja, passa 3 dias sem ver os filhos. Ô, filhão, papai chegou. A mulher fala, não vi meu filho hoje. Ai, meu Deus. Tô me sentindo é super isso. culpada, porque eu não fui jantar com minha filha, eu não botei minha filha para dormir. Então, isso aí é Verdade. terapia, ajuda, Ainda né? bem que a terapia tá em Os dia. filhos, meus filhos são, graças a Deus, os dois me admiram muito. E eles falam isso, a gente fala isso no almoço. A mamãe é porreta, a mamãe é não sei o quê. Então, isso alivia um pouco a minha dor. E eu falo pra eles: olha, infelizmente, mamãe, você vai vir estudar com a gente pra prova? Eu digo, meu amor, mamãe não vai. Mamãe tem um podcast, mamãe tem uma entrevista. Mas eu prometo que amanhã eu chego cedo e aí eu fico com você. Então, aí eles, tá bom, eles entendem porque é essa conversa e eles têm noção que a mãe está lá trabalhando, batalhando. E eu já, inclusive, falei isso pra eles. É a história também de um pouco de, o trabalho é tão ruim. Não, tá? Eu estou intencionalmente no Isso. trabalho. É o que me faz feliz. Eu já conversei com eles, assim, ó, mamãe é muito feliz por ser mãe, era o sonho da minha vida, mas era o sonho da minha vida ser médica. Era o sonho da minha vida ter uma clínica. Era o sonho da minha vida ter lasers. Então, assim, eu tenho que fazer um malabarismo de todos esses sonhos. Se eu for só mãe, eu já falei isso para meus filhos, se eu for só mãe, você pode ter certeza que eu não serei completa, feliz. Se eu for só médica, empresária, sem meus filhos, eu não serei feliz. Então, eu preciso da compreensão de vocês. Eles compreendem. E quando compreendem. tá junto é o tempo de qualidade. Não, aí Pronto. nem vem me perturbar. Eu tô Eu lá acho que com meus uma filhos. das habilidades que eu percebo cada vez mais no empresário é estar no momento presente Tem e que estar. ponto tem que final, estar né? presente. Senão você Quando não... tá descansando, tá descansando. Quando tá trabalhando, tá trabalhando. É. E aí, Aí tem que descansar, trabalhar, fazer atividade física, né? É. Agora tem também Aham. a exigência nossa Tem aí que também. ter. Tem que ir, né? dormir 8 horas por dia, tem que Dormir está acordar linda, cedo. beber água, Correr Linda, na maravilhosa, beira-mar. maquiada, olha maquiada. as unhas feitas. O papo é excelente aqui para a gente finalizar, né? Relembrando, você que quer anunciar sua marca no nosso podcast, ter o seu evento médico coberto pela revista digital do BrainMed, assinar a newsletter gratuita com insights valiosos de lideranças médicas, pode entrar em contato, seja pelo Instagram, né? @BrainMed_oficial, lá no link da biografia tem para se inscrever para a comunidade, e também entrar em contato pela equipe comercial pelo WhatsApp 991110946. Espero que vocês tenham gostado de mais um podcast trazendo grandes autoridades do Ceará. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.